Capítulo 5: Como os descendentes de Noé se espalharam pelos diversos lugares da terra. Gênesis capítulo 10. A diversidade de línguas obrigou a multidão quase infinita desse povo a dividir-se em diversas colônias, segundo Deus, por sua providência, os ia levando. Assim, não somente o meio da terra, mas também as margens do mar encheram-se de habitantes. Houve mesmo quem embarcasse em navios e passasse as ilhas. Algumas dessas nações conservam ainda os nomes dados por aqueles que lhes deram origem. Outras mudaram-nos e outras ainda por fim, em vez dos nomes bárbaros que antes possuíam, receberam nomes que eram do agrado daqueles que nelas vinham se estabelecer. Os gregos foram os principais autores dessa mudança, pois, havendo se tornado senhores de todos esses países, davam-lhe nomes como bem desejavam e impunham leis aos povos conquistados, usurpando assim a glória de passar por seus fundadores. Capítulo 6. Descendentes de Noé até Jacó. Diversos países que eles ocuparam. Gênesis 10. Os filhos dos filhos de Noé, para honrar-lhe a memória, deram os próprios nomes aos países onde se estabeleceram. Assim, os 7 filhos de Jafé, que se estabeleceram pela Ásia desde o Monte Tauro e o Amã até o rio de Tanais, e na Europa até Gades, deram os seus nomes às terras que ocuparam e não eram ainda povoadas. Gomer fundou a colônia dos Gonereres, e os gregos chamam Gaiatas. Magog fundou a dos Magogianos, a que chamam Citas. Javã deu o nome a Jônia e a toda a nação dos gregos. Madai foi o fundador dos Madianos, que os gregos chamam Medas. Tubal deu seu nome aos tubalinos, que agora se chamam íberos. Meseque deu o próprio nome aos messinianos, o de capadócios, que eles têm agora é novo. E ainda hoje uma de suas cidades tem o nome de Malaca, o que nos mostra que essa cidade antigamente se chamava assim. Tiras deu seu nome aos tírios, dos quais foi o príncipe, e os que os gregos chamam Trácios. Assim, todas essas nações foram fundadas pelos filhos de Jafé. Gomer, que era o mais velho dos filhos de Jafé, teve 3 filhos. Askenaz, que deu seu nome aos askenásios, aos quais os gregos chamam reginianos. Rifate, que deu seu nome aos rifanianos, os quais os gregos chamam de paflagonianos. Togarma, que deu seu nome aos togarmanianos, aos quais os gregos chamam frígios. Javã, outro filho de Jafé, teve 4 filhos, Elisa, Tarsis, Quitim e Dodanim. Elisa deu seu nome aos elisanos, que hoje se chamam ecolianos. Tarsis deu seu nome aos tarsianos, que hoje são cilicianos, cuja principal cidade ainda hoje se chama Tarso. Quitim ocupou a ilha que agora se chama Chipre, a qual deu seu nome razão porque os hebreus chamam de Quitim todas as ilhas e todos os lugares marítimos. Ainda hoje, uma das cidades da ilha de Chipre é chamada Citium por aqueles que dão nomes gregos a todas as coisas, que pouco difere do nome Quitim. Eis as nações de que os filhos de Jafé se tornaram senhores. Antes de retomar o fio de minha narração, acrescentarei uma coisa que talvez os gregos ignorem. Esses nomes foram mudados segundo a maneira de falar, para tornar a pronúncia mais agradável, pois entre nós não serão jamais mudados. Os filhos de Cã ocuparam a Síria e todos os países que estão além dos montes de Amane e do Líbano até o oceano, dando-lhe nomes dos quais alguns hoje são inteiramente desconhecidos e outros modificados de tal que mal se poderiam reconhecer. Somente os etíopes, dos quais Cuxi, filho de um dos 4 filhos de Cã, foi príncipe, conservaram o nome ancestral, não somente naquele país, mas em toda a Ásia. Ainda hoje eles são chamados cuxienses. Os misraenses, descendentes de Misraim, também conservaram o seu nome, pois nós chamamos Misral ao Egito e Misraense aos egípcios. Puti povoou a Líbia e chamou a esses povos com seu nome, putienses. Existe ainda hoje, na Mauritânia,
Um rio que tem esse nome e vários historiadores gregos o mencionam, como também ao país vizinho a que chamam Put, mas que depois mudou de nome por causa de um dos filhos de Misraim, Leabim. Direi em seguida porque lhe deram o nome de África. Canaã, quarto filho de Cã, estabeleceu-se na Judéia, a que chamou com seu nome Canaã. Cuxi, o mais velho dos filhos de Cã, teve 6 filhos. Sebá, príncipe dos sebaenses, Avilá, príncipe dos avilenses, que agora são chamados getulienses, Sabitá, príncipe dos sabataenses, aqui os gregos chamam astabarienses, Ramá, príncipe dos ramaenses, que teve 2 filhos que moram entre os etíopes ocidentais, um de nome Dedã e outro de nome Sabá, que deu nome aos sabaenses. Sabitecá. Quanto a Nimrod, sexto filho de Cush, ficou entre os babilônios e tornou-se senhor deles, como já o disse anteriormente. Misraim foi pai de 8 filhos que ocuparam todos os países que estão entre Gaza e o Egito. Mas somente um desses 8, os filistins, manteve o nome do seu país. Os gregos deram o nome de Palestina a uma parte dessa província. Quanto aos 7 irmãos, chamados Ludim, Anamim, Leabim, Nafituim, Patruzim, Casluim, Cafitorim, com exceção de Leabim, que fundou uma colônia na Líbia e lhe deu o seu nome, nada sabemos de suas obras, porque as cidades que construíram foram destruídas pelos etíopes, como diremos a seu tempo. Canaã teve 11 filhos. Sidônio, que construiu na Fenícia uma cidade a qual deu o seu nome e a qual os gregos chamam Sidom. Amate, que construiu a cidade de Amate, que ainda hoje se vê e conserva o mesmo nome entre os que nela habitam, embora os macedônios lhe chamem Epifânia, nome de um de seus príncipes. Arqueu, que teve como herança a ilha de Arruda. Amon, que teve a cidade de Arce, situada no Líbano. Quanto aos outros 7 irmãos, chamados Eveu, Et, Jebuseu, Arvadeu, Sineu, Zemarco e Sigargeu, só ficaram os nomes nas Sagradas Escrituras, porque os hebreus destruíram-lhe as cidades por motivo que depois direi. Gênesis 9. Quando depois do dilúvio a terra foi restaurada ao seu estado primitivo, Noé cultivou-a como antes e plantou uma vinha, da qual ofereceu as primícias a Deus. Bebeu o vinho que dela fez, e como não estava acostumado a uma bebida tão forte e ao mesmo tempo tão deliciosa, bebeu demais e ficou embriagado. Dormiu em seguida, tendo-se descoberto ao dormir, contra o que lhe permitia a decência. Cã, o mais novo de seus filhos, vendo-o naquele estado, zombou dele e mostrou aos irmãos. Estes, porém, ao contrário, cobriram a nudez do pai com o respeito que lhe deviam. Noé, ao saber o que se havia passado, deu-lhes a sua bênção e a ternura paternal fê-lo perdoar Cã, contendo-se em amaldiçoar apenas os seus descendentes, que foram assim castigados pelo pecado de seu pai, como iremos expor em seguida. Gênesis 11. Sem, outro filho de Noé, teve 5 filhos que estenderam seu domínio desde a Ásia, a partir do rio Eufrates até o Oceano Índico. De Elão, mais velho, vieram os elamenses, e dele os persas tiveram a sua origem. Assur, o segundo, construiu a cidade de Nínive e deu o nome de assírios aos seus súditos, os quais foram extraordinariamente ricos e poderosos. Arfaxade, o terceiro, também chamou-as pelo seu nome, isto é, arfaxadenses, que são hoje os caldeus. De Arã, o quarto, vieram os aramaenses, aos quais hoje os gregos chamam sírios, e de Lude, o quinto, vieram os ludeenses, que hoje são chamados lídios. Arã teve 4 filhos, dos quais Uz, o mais velho, estabeleceu-se na Traconites e aí construiu a cidade de Damasco, que está situada entre a Palestina e a Síria, cognominada Coelen. Ru, o segundo, ocupou a Armênia. Jéter, o terceiro, foi príncipe dos Bactrianos. E Mas, o quarto, dominou os Mesanianos, cujo país hoje se chama Vale de Passim. Asfarxade foi pai de Sala, e Sala pai de Eber, de cujo nome os judeus foram chamados hebreus. Eber teve por filho Joquitã e Peleg, este nascido quando se fazia divisão das terras, pois Peleg em hebreu significa partilha. Joquitã teve 13 filhos, Almodá, Selefe, Azarmavé, Gerã, Adorão, Uzal, Dicla, Obal,
Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe, que se espalharam entre o rio Confém, que está na Índia, até a Síria. Depois de haver falado dos descendentes de Sem, é preciso falar dos hebreus, descendentes de Éber. Peleg, filho de Éber, teve por filho Reu. Reu teve Serugue, Serugue teve Naor, Naor teve Terá, pai de Abraão, que assim foi o 10º desde Noé, e nasceu 292 anos após o dilúvio, pois Terá tinha 70 anos ao nascer Abraão. Naor tinha 29 anos quando teve Terá. Serugue tinha 30 anos quando teve Naor. Reu tinha 32 anos quando teve Serugue. Peleg tinha 30 anos quando teve Reu. Éber tinha 34 anos quando teve Peleg. Sala tinha 30 anos quando teve Éber. Arfaxade tinha 35 anos quando teve Salá, e Arfaxade, filho de Sem e neto de Noé, nasceu 2 anos após o dilúvio. Abraão teve 2 irmãos, Naor e Harã. Este morreu na cidade de Ur, da Caldeia, onde ainda hoje se vê o seu sepulcro, e deixou um filho de nome Ló e 2 filhas, Sara e Milca. Abraão desposou Sara e Naor desposou Milca. Terá, pai de Abraão, tendo concebido aversão pela Caldeia, porque lá perdera o filho Harã, deixou-a e foi com toda a família para Harã, na Mesopotâmia. E lá morreu com a idade de 205 anos. A duração da vida humana já ia pouco a pouco diminuindo. Continuou a diminuir até Moisés, e foi então que Deus a reduziu a 120 anos, o tempo que viveu esse admirável legislador. Naor teve de sua mulher Milca 8 filhos: Uz, Bus, Quemuel, Quezede, Azo, Pildas, Gidilaf e Betuel. De Reumá, sua concubina, teve Teba, Gam, Tás e Maaca. Betuel, que foi o último filho de Naor, teve um filho de nome Labão e uma filha de nome Rebeca. Capítulo 7. Abraão não tem filhos, adota Ló, seu sobrinho, deixa a Caldeia e vai morar em Canaã. Gênesis 12. Abraão, não tendo filhos, adotou Ló, filho de seu irmão Harã e irmão de sua mulher Sara. E para obter a ordem que havia recebido de Deus, deixou a Caldeia na idade de 75 anos e foi morar na terra de Canaã, a qual deixou a sua posteridade. Era um homem muito sensato, prudente, de grande espírito e tão eloquente que podia persuadir sobre o que quisesse. Como nenhum outro igualava em capacidade e em virtude, deu aos homens um conhecimento muito mais perfeito da grandeza de Deus, como jamais tivera antes. Foi ele quem primeiro ousou dizer que existe um só Deus, que o universo é obra das mãos dele e que a nossa felicidade deve ser atribuída unicamente à sua bondade e não a nossas próprias forças. O que o levava a falar dessa maneira era o fato de ter deduzido, após considerar atentamente o que se passava sobre a terra e sobre o mar, e o curso do sol, da lua e das estrelas, que há um poder superior regulando esses movimentos, sem o qual todas as coisas cairiam em confusão e desordem, por não terem de si mesmas poder algum para nos proporcionar os benefícios que delas aurimos. Elas o recebem dessa potência superior, a qual estão absolutamente sujeitas, o que nos obriga a honrar somente a ele e a reconhecer o que lhe devemos por contínuas ações de graça. Os caldeus e outros povos da Mesopotâmia, não podendo tolerar as palavras de Abraão, levantaram-se contra ele. Assim, por ordem com auxílio de Deus, ele saiu do país para ir morar na terra de Canaã. Lá construiu um altar e ofereceu a Deus um sacrifício. Berose, sem nomeá-lo, fala nesses termos desse grande homem. Na 10ª era depois do dilúvio, havia entre os caldeus um homem muito justo e muito hábil na ciência dos astros. Hecateu cita-o somente de passagem, mas escreveu um livro inteiro sobre esse assunto. Lemos no 4º livro da história de Nicolau de Damasco essas apropriadas palavras. Abraão saiu com grande acompanhamento da terra dos caldeus, que está acima da Babilônia. Reinou em Damasco e partiu algum tempo depois com todo o seu povo. Estabeleceu-se na terra de Canaã, que agora se chama Judéia, onde a sua posteridade se multiplicou de maneira incrível, como direi mais particularmente em outro lugar. O nome de Abraão é ainda hoje muito célebre e tido em grande veneração na terra de Damasco.
Vê-se aí uma aldeia que tem o seu nome e onde se diz que ele morou. Capítulo 8. Uma grande careste obriga Abraão a ir ao Egito. O faraó apaixona-se por Sara. Deus a preserva. Abraão retorna para Canaã e divide os seus bens com Ló, seus sobrinhos. Gênesis capítulo 12 e 13. O país de Canaã foi então assolado por grande careste e Abraão, tendo sabido nesse mesmo tempo que o Egito desfrutava grande abundância, resolveu tanto mais facilmente ir para lá quanto lhe era interessante conhecer os sentimentos dos sacerdotes daquele país com relação à divindade. E se eles fossem mais bem instruídos do que ele, conforme se ia sua crença, mas se ao contrário ele fosse o mais instruído, comunicaria a eles a sua fé. Como Sara, sua esposa, era muito formosa e sabendo ele da incontinência dos egípcios e temendo que o rei se apaixonasse por ela e o mandasse matar, fingiu que ela era sua irmã e ensinou-lhe como proceder para evitar este perigo. O que ele havia previsto aconteceu. A fama da beleza de Sara espalhou-se logo. O rei quis vê-la e não somente vê-la, como também possuí-la. Deus, porém, impediu a realização do seu mau desígnio por meio de uma peste, que lhe avassalou o reino e pela revolta dos seus súditos. Por isso, o príncipe consultou seus sacerdotes para saber de que maneira se poderia aplacar a cólera divina. Responderam-lhe que a violência que ele queria fazer à mulher de um estrangeiro era a causa daquilo. Faraó, espantado com a resposta, perguntou quem era essa mulher e quem era esse estrangeiro. Depois de haver sabido de tudo, pediu grandes desculpas a Abraão. Disse-lhe que julgara que fosse sua irmã e não sua mulher, e que, em vez de querer fazer-lhe afronta, não tivera outro intento senão contrair aliança com ele. Deu-lhe em seguida grande soma de dinheiro e permitiu-lhe conversar com os homens mais instruídos do reino. Essa conversa tomou conhecida a sua virtude e granjeou-lhe grande renome. Pois, apesar de os sábios do Egito serem de sentimentos diversos, impondo essa diversidade numa grande divisão entre eles e Abraão, ele tão claramente lhes deu a conhecer que estavam longe da verdade que eles lhe admiraram, mas a grandeza de espírito que o dom de persuadir. Ele ensinou-lhes até mesmo a aritmética e a ciência dos astros, que lhes eram desconhecidas. Foi por meio dele que essas ciências passaram dos caldeus aos egípcios e dos egípcios aos gregos. Abraão volta a Canaã, dividiu o país com Ló, seu sobrinho. Os guardas de seus rebanhos estavam brigando um com os outros por causa das pastagens. Então ele disse a Ló que escolhesse e tomou para si o que o outro não quis, contentando-se com as terras que estão ao pé das montanhas. Estabeleceu em seguida a sua moradia na cidade de Hebrom, que é 7 anos mais velha que Tanis no Egito. Quanto a Ló, escolheu ele as planícies que estão ao longo do rio Jordão e próximas da cidade de Sodoma, que estavam então em franco progresso, mas que agora se acha inteiramente destruída pela justa vingança de Deus. E nada resta dela, nem mesmo o menor vestígio, como diremos em seguida. Capítulo 9. Os assírios derrotam Sodoma, levam diversos prisioneiros, dentre eles Ló, que viera prestar auxílio. Gênesis 14. O império da Ásia achava-se então nas mãos dos assírios, e o país de Sodoma estava tão populoso e tão rico que era governado por 5 reis, de nome Bera, Birsa, Sinabe, Semeber e Bela. Os assírios atacaram-nos com um grande e poderoso exército que dividiram em 4 corpos, comandados por 4 chefes. Tendo obtido a vitória depois de sangrento combate, obrigaram os reis de Sodoma a pagar tributo. Estes lhes estiveram sujeitos durante 12 anos. No 13º ano, revoltaram-se. Os assírios, para se vingar, voltaram segunda vez sob o comando de Marfede, de Arioque, de Codologomo e de Tibal. Devastaram toda a Síria, subjugaram os descendentes dos gigantes e entraram nas terras de Sodoma, onde acamparam no vale que tinha o nome de Poços de Betume, por causa dos poços de betume natural que ali existiam, mas que depois da destruição de Sodoma foi mudado num lago que se chama Asfaltite, porque o betume dele sai continuamente aos borbotões. Travou-se grande combate que foi muito renhido. Vários de Sodoma foram mortos e muitos foram feitos prisioneiros, dentre os quais estava Ló, que viera prestar auxílio.
Capítulo 10. Abraão persegue os assírios, afugenta-os, liberta Ló e todos os outros prisioneiros. O rei de Sodoma e Melquisedeque, rei de Jerusalém, prestam-lhe grandes honras. Deus promete-lhes que ele terá um filho com Sara. Nascimento de Ismael, filho de Abraão e Agar. Circuncisão ordenada por Deus. Capítulo 14 de Gênesis. Abraão ficou tão comovido com a derrota dos habitantes de Sodoma, que eram seus vizinhos e amigos, e com o cativeiro de Ló, seu sobrinho, que resolveu ajudá-los. Sem retardar, num só momento, seguiu os assírios e alcançou-os no 5º dia perto de Dan, uma das nascentes do Jordão. Surpreendeu-os à noite, vencidos pelo vinho e pelo sono, e matou grande parte deles. Pôs os restantes em fuga e perseguiu-os todo o dia seguinte até Soba de Damasco. Esse grande feito fez ver que a vitória não depende do grande número, mas da coragem dos combatentes, pois Abraão tinha com ele apenas 318 homens e 3 de seus amigos quando derrotou aquele grande exército. Os poucos assírios que restaram fugiram para o seu país cobertos de vergonha e de confusão. Assim, Abraão libertou Ló e todos os outros prisioneiros e voltou plenamente vitorioso. O rei de Sodoma veio até ele no lugar a que chamam Campo Real, onde o rei de Salém, que agora é Jerusalém, o recebeu com grandes demonstrações de estima e de amizade. Esse príncipe chama-se Melquisedeque, isto é, rei justo, e ele era verdadeiramente justo, pois a sua virtude era tal que, por consentimento unânime, havia sido feito sacerdote do Deus Todo-Poderoso. Ele não se contentou em receber penas a Abraão, mas também a todos os seus. Deu-lhes, no meio dos banquetes que realizou, os louvores devido à sua coragem e virtude, e prestou a Deus públicas ações de graças por tão gloriosa vitória. Abraão, por sua vez, ofereceu a Melquisedeque a 10ª parte dos despojos que tomara por inimigos, e este aceitou. Já o rei de Sodoma, ao qual Abraão ofereceu também parte dos despojos, teve dificuldade em receber a oferta, contentando-se com a parte de seus súditos. Mas Abraão o obrigou a receber tudo, reservando-se somente alguns víveres para os seus homens e uma parte dos despojos para os seus 3 amigos, Escol, Aner e Manre, que o havia acompanhado. Gênesis capítulo 15. Esse ato generoso de Abraão foi tão agradável aos olhos de Deus que ele firmou que não o deixaria sem recompensa, pelo que Abraão respondeu: E como Senhor, os nossos benefícios me poderiam dar alegria, pois que não deixarei a ninguém depois de mim que eles possam gozar e possuí-los. Ele ainda não tinha filhos. Então Deus prometeu que lhe daria um filho e que a sua posteridade seria tão grande que igualaria os números das estrelas. Ordenou-lhes em seguida que oferecesse um sacrifício, e eis a ordem que ele observou. Tomou uma novilha de 3 anos, uma cabra e um carneiro da mesma idade, que cortou em pedaços, e uma rola e uma pomba que ofereceu inteira sem partir. Antes de erguer o altar, quando as aves adejavam em torno das vítimas para se alimentar de seu sangue, ele ouviu uma voz do céu vaticinando que os seus descendentes sofreriam durante 400 anos grande perseguição no Egito, mas que triunfariam enfim sobre os seus inimigos, venceriam os cananeus e se tornariam senhores do seu país. Gênesis 16. Abraão morava naquele tempo num lugar chamado Carvalho de Manre, muito próximo da cidade de Hebrom. Como vivia sempre aflito por ver que sua mulher era estéril, não deixava de rogar a Deus que lhe desse um filho. E Deus não somente confirmou a promessa que lhe fizera, como lhe garantiu ainda todas as outras coisas que lhe havia prometido quando ele for obrigado a deixar a Mesopotâmia. Sara, então, deu a Abraão uma de suas escravas de nome Agar, egípcia, a fim de que essa lhe desse um filho. Quando a escrava se sentiu grávida, desprezou a sua senhora e vangloriou-se de que seus filhos seriam um dia os herdeiros de Abraão. Este homem justo ficou horrorizado com aquela ingratidão e deixou Sara à vontade para castigar a escrava, como bem entendesse. Agar, cheia de dor e de sofrimento, fugiu para o deserto e rogou a Deus que tivesse compaixão de sua miséria.
Estava ainda nesse estado quando o anjo ordenou-lhe que voltasse à sua senhora, asseverando-lhe que esta perdoaria, contando que Agar reconhecesse a sua falta e aceitasse o castigo que devia receber, por justa punição por sua ingratidão e por seu orgulho. Acrescentou que, em vez de obedecer a Deus, ela se afastasse mais, pereceria miseravelmente. Todavia, se submetesse de boa vontade, seria mãe de um filho que um dia haveria de reinar naquela província. Ela obedeceu, pediu perdão à sua senhora e obteve, e pouco tempo depois deu à luz a um filho que foi chamado Ismael, isto é, atendido, para mostrar que Deus atendera às orações de sua mãe. Gênesis capítulo 17. Abraão tinha 86 anos quando nasceu Ismael e 99 quando Deus lhe apareceu e disse que Sara teria um filho, o qual se chamaria Isaque, cuja posteridade seria muito grande e da qual nasceriam 2 reis, que submeteriam pelas armas todas as terras de Canaã, desde Sidom até o Egito. E, a fim de distinguir a sua raça de outras nações, mandou circuncidar todas as crianças do sexo masculino, 8 dias após o nascimento, de que darei ainda outra razão. E sobre o que Abraão pediu a Deus se Ismael viveria, ele respondeu-lhe que viveria muito tempo e que a sua posteridade também seria muito grande. Abraão deu graças a Deus por esses favores e logo fez circuncidar toda a sua família, tendo já Ismael a idade de 13 anos. Capítulo 11. Um anjo prediz que Sara terá um filho. 2 anjos vão a Sodoma. Deus extermina a cidade. Somente Ló se salva com as 2 filhas e sua mulher, que é transformada em estátua de sal. Nascimento de Moabe e de Amon. Deus impede que o rei Abimeleque execute o seu mau intento com relação a Sara. Nascimento de Isaque. Gênesis 7, 8 e 9. O povo de Sodoma, cheio de orgulho por sua abundância e grande riqueza, esqueceram-se dos benefícios que haviam recebido de Deus, e não foram menos ímpios para com ele do que ultrajosos para com os homens. Odiavam os estrangeiros e chafundaram-se em prazeres inomináveis. Deus, irritado pelos seus crimes, resolveu castigá-los. Destruía a sua cidade de tal modo que não restasse o menor vestígio dela, tornando o país tão estéril que jamais pudesse produzir fruto ou planta alguma. Um dia, quando Abraão estava sentado à porta de sua casa, junto ao carvalho de Manre, 3 anjos apareceram-se a ele. Tomou-os por estrangeiro e, tendo se levantado para saudá-los, ofereceu-lhes a sua casa. Os anjos aceitaram a sua hospitalidade. Abraão mandou matar um vitelo que lhes foi servido assado com bolos de farinha. Puseram-se à mesa debaixo do carvalho e pareceu a Abraão que eles comiam. Perguntaram-lhe depois onde estava sua mulher. Ele respondeu-lhes que estava em casa e mandou logo chamá-la. Quando ela chegou, disseram que voltariam algum tempo depois e a encontrariam grávida. A essas palavras ela sorriu porque, sendo idosa, tendo já 90 anos e seu marido 100, julgava que fosse impossível. Então os anjos, não mais se ocultando, declararam que eram enviados de Deus, um para anunciar-lhes que teriam um filho e outros 2 para exterminar Sodoma. Abraão, consternado pela ruína daquele povo infeliz, rogou a Deus que não fizesse morrer os inocentes com os culpados. Deus respondeu-lhe que não havia lá inocentes, e que se ao menos 10 fossem encontrados como tais, ele perdoaria a todos os outros. Depois dessa resposta, Abraão não ousou mais falar em favor deles. Os anjos chegavam a Sodoma, e Ló, a exemplo de Abraão, também se mostrou muito atencioso para com os estrangeiros, rogando-lhe que ficasse em sua casa. Os habitantes dessa detestável cidade, vendo-os tão belos e tão apresentáveis, pediram a Ló, em cuja casa eles haviam entrado, que os entregassem para que se servissem deles. Esse homem justo censurou-os, rogando-lhes que tivessem mais compostura, que não lhes fizessem injúria alguma, ultrajando os estrangeiros que estavam hospedados em sua casa, e que não violassem suas pessoas os direitos da hospitalidade. Acrescentou que, se essas razões não os persuadirem, ele preferiria entregar-lhe as próprias filhas, mas nem isso os convenceu. Deus contemplava com olhares de cólera a ousadia daqueles celerados, e feriu-os com tal cegueira que não puderam achar a saída da casa de Ló. Resolveu então exterminar aquele povo abominável. Ordenou a Ló que se retirasse com toda a sua família e avisasse aqueles aos quais as suas 2 filhas, que ainda eram virgens, haviam sido prometidas em casamento, que também partissem. Mas eles zombaram do aviso, dizendo que era uma das habituais imaginações de Ló.
Deus então lançou do céu os raios de sua cólera e de sua vingança contra essa cidade criminosa. Ela foi imediatamente reduzida a cinzas com todos os seus habitantes. O mesmo fogo destruiu toda a região vizinha, como já disse na minha história da Guerra dos Judeus. A mulher de Ló, que fugia com ele, contrairando a proibição divina, voltou-se para trás a fim de ver a cidade e o terrível incêndio. Foi transformada numa estátua de sal e assim castigada pela sua curiosidade. Falei em outro lugar dessa estátua que ainda hoje pode ser vista. Assim, Ló retirou-se com as duas filhas a um recanto do país, o único poupado que até hoje tem o nome de Zoar, isto é, pequeno. Eles viveram algum tempo com muita dificuldade, tanto porque estavam sozinhos, quanto por trazerem consigo de casa muito pouco alimento. As duas filhas, julgando que toda a raça dos homens havia perecido, acharam-lhe que era permitido para conservá-las enganar o pai. Dessa maneira, a mais velha teve um filho, a que chamou Moabe, que significa de meu pai, e a mais jovem deu à luz Benhame, isto é, filho de minha raça. Do primeiro vieram os Moabitas, que ainda hoje são um povo poderoso. Os Amonitas são descendentes do segundo, e alguns deles habitam a Síria de Seim. Eis de que maneira Ló se salvou do incêndio de Sodoma. Gênesis capítulo 20. Quanto a Abraão, ele retirou-se a Gerar, na Palestina. O medo que tinha do rei Abimeleque levou a fugir uma segunda vez, que Sara era sua irmã. E esse príncipe não deixou de se enamorar dela, mas Deus lhe impediu o perverso desígnio, enviando-lhe uma grave enfermidade. E quando estava abandonado pelos médicos, avisou em sonhos que não fizesse ultraje algum a Sara, porque era esposa daquele estrangeiro e não sua irmã. Abimeleque, encontrando-se um pouco melhor ao despertar, contou os sonhos que estavam junto dele e, por conselho deles, mandou chamar a Abraão. Disse-lhe que nada temesse por sua mulher, pois Deus se havia tornado protetor dela, e que tomava Abraão como testemunha, tanto quanto ela, de que a devolvia pura às suas mãos. Disse-lhe também que, se tivesse sabido que era sua esposa, não lhe teria tirado, mas julgara ser ela somente sua irmã e não lhe faria injustiça alguma. Suplicou-lhe então que não guardasse ressentimento contra ele, mas ao contrário, rogasse a Deus que lhe fosse favorável. E ademais, se desejasse habitar nos seus estados, receberia toda sorte de atenções. Ou se pensasse em retirar-se, falo-ia acompanhar e dar-lhe todas as coisas que viera buscar em seu país. Abraão respondeu que nada dissera contra a verdade ao chamá-la de irmã, pois ela era filha de um irmão seu e que havia, sim, procedido apenas por medo do perigo a qual se julgava exposto. Estava muito aborrecido por ter sido a causa da enfermidade do rei e de todo o coração desejava-lhe a saúde, e ficaria com muito prazer em suas terras. Abimeleque, ante esta resposta, deu-lhe dinheiro e terras e fez aliança com ele, confirmando-a com juramento junto aos poços ainda hoje denominado Berseba, isto é, Poço do Juramento. Gênesis 21. Algum tempo depois, Abraão teve de sua mulher Sara, segundo a promessa que Deus lhe havia feito, um filho ao qual chamou Isaque, isto é, riso, porque Sara havia sorriso quando, já sendo bastante idosa, o anjo lhe anunciou que teria um filho. Ele foi circuncidado ao 8º dia, segundo o costume que ainda hoje se observa entre os judeus. E enquanto eles fazem a circuncisão ao 8º dia do nascimento da criança, os árabes a realizam à idade de 13 anos, porque Ismael, do qual são originários e de quem irei falar em seguida, foi circuncidado com essa idade.